cosseno e a diferença de dois ângulos. Então, temos aqui a diferença de cosseno, que é cosseno de alfa menos cosseno de beta, que é igual o cosseno de alfa, que multiplica o cosseno de beta, mais o seno de alfa, que multiplica o seno de beta. E, através do círculo trigonométrico, vamos provar esta fórmula. Então, temos aqui o primeiro círculo trigonométrico, nós temos o ângulo alfa, que está em laranja, e o ângulo beta. Podemos definir pelos pontos que temos aqui. Eu tenho x1, vamos dizer que eu tenho esse ponto equivale à coordenada x1 e y1. Este ponto significa x2 e y2. Utilizando as fórmulas da trigonometria no círculo trigonométrico, podemos definir que seno de um determinado ângulo, que vamos chamar de x, é igual ao cateto oposto. O cateto oposto dele é o quê? O referente à altura de y. Então, eu tenho y sobre o raio. O raio aqui é 1. E temos o cosseno de um determinado ângulo, equivale ao valor, a altura, eu vou ter ele pontilhando até o eixo x, que é o eixo dos cossenos. Então, eu vou ter a altura de x dividido pelo raio da circunferência. No caso, o raio é 1. Então, vamos ver em cima destes valores. Eu tenho o ponto A, onde eu tenho as coordenadas x1 e y1, e eu tenho a coordenada B, x2 e y2. E vou achar os valores de seno e cosseno de alfa e beta. Então, eu tenho seno de alfa. Seno de alfa é equivalente a y. Então, vamos trabalhar com o ângulo alfa. O ângulo alfa, ele pega todo este ângulo e eu tenho esta coordenada. O valor de y, eu tenho y1, que divide o raio. O raio é equivalente a 1. Se é equivalente a 1, eu posso concluir que seno de alfa é igual a y1. Cosseno de alfa é igual a x sobre r. Então, se eu estou falando com este ângulo alfa, meu ponto, meu par ordenado é A, ou seja, o meu valor de x é x1, sobre a hipotenusa, que também é 1. x1 sobre 1 é o próprio x. E eu tenho o seno de beta. Beta, eu tenho este ângulo em vermelho. Se eu disser que a fórmula de seno é o y sobre r, então eu tenho y2 sobre a hipotenusa. A hipotenusa equivale a 1, y2 dividido por 1 é o próprio y2. E eu tenho o cosseno de beta. Cosseno de beta, eu utilizo esta fórmula, x sobre o raio. O x equivale a x2 dividido por 1, que é o próprio x2. E, portanto, eu quero achar a distância entre A e B. Para eu achar a distância entre A e B, eu uso a fórmula da distância. A fórmula da distância é a distância de AB, do segmento AB, é igual a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Portanto, a distância de AB é igual a raiz quadrada de x1, x1 equivale a cosseno de alfa, menos x2, que é cosseno de beta, tudo isto ao quadrado, mais y1, y1 equivale a seno de alfa, menos y2, y2 equivalente a seno de beta. Tudo isto ao quadrado. Portanto, a distância de AB equivale a raiz quadrada, eu tenho o quadrado cosseno de alfa menos o cosseno de beta. Eu uso aqui produto notável. Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo, cosseno ao quadrado de alfa, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, eu terei menos 2 cosseno de alfa vezes cosseno de beta, mais o quadrado do segundo termo. Menos cosseno de beta ao quadrado, eu tenho mais cosseno ao quadrado de beta. E continuo deste lado. Mais, aqui é a mesma coisa, o quadrado de dois termos. Usando o produto notável, eu tenho o quadrado do primeiro termo, seno ao quadrado de alfa, mais 2 vezes o primeiro termo, que é seno de alfa, que multiplica o segundo termo, que é menos seno de beta. Então, se é menos seno de beta, eu tenho seno de beta, e aqui eu tenho menos, porque mais com menos
é menos, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é menos seno de beta. Se eu tiver ele ao quadrado, eu terei menos com menos mais seno ao quadrado de beta. E tudo isso que continua a raiz. Portanto, a distância de AB equivale, se eu pegar o cosseno ao quadrado de alfa e eu pegar o seno ao quadrado de alfa, equivale a 1. A identidade fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de um determinado ângulo alfa, mais o cosseno ao quadrado de um determinado ângulo, sempre é igual a 1. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1. E eu tenho cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta também equivale a 1. E copio o restante, menos 2 vezes o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, menos 2 vezes o seno de alfa vezes o seno de beta. Portanto, vou apagar essa primeira parte que não nos mais importa. E tenho aqui a primeira fórmula encontrada do primeiro círculo trigonométrico. Então, eu vou dizer que o primeiro círculo trigonométrico, nós temos a distância de AB, que equivale a 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 2 menos 2 vezes o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, menos 2 vezes o seno de alfa vezes o seno de beta. Tudo isto ao quadrado. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo círculo trigonométrico. Então, eu apago isto, apago toda esta parte e vou fazer a mesma coisa com este segundo círculo trigonométrico, porque eu tenho aqui o ângulo alfa e eu tenho o ângulo beta. Se eu circular este ângulo, eu terei o valor de ângulo do ângulo alfa menos o valor do ângulo beta. Então, eu posso dizer que estes dois círculos trigonométricos são iguais. Tenho alfa menos beta. Portanto, aqui eu posso dizer que meu ponto A será o ponto onde eu tenho x1 e y1. E aqui, este ponto B será 1 para x e 0 para y. E eu faço a mesma coisa. Eu tenho seno de alfa menos beta é igual. O valor de seno é o valor de y, que divide o raio. O seno de alfa menos beta, então, se eu pegar aqui e for até o eixo do seno, eu vou ter o referente a y sobre a hipotenusa, porque o seno do ângulo determinado é o cateto oposto. Então, o cateto oposto é a altura de y, então, eu tenho aqui o referente à altura de y, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o y, a hipotenusa é equivalente a 1. E se eu falar em cosseno de alfa menos beta, eu vou ter o cateto adjacente, que é o tamanho de x, a distância de x, sobre a hipotenusa, que é referente a 1. E se eu usar a mesma fórmula da distância, a distância AB, que é a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, que é extraída da fórmula de Pitágoras. Portanto, eu vou calcular a distância de A até B. Então, a distância de A até B é utilizada esta fórmula. Então, temos a distância AB do segmento AB é igual a x1, equivale a cosseno de alfa menos beta, cosseno de alfa menos beta, menos x2. x2 equivale ao valor de b. Então, x2 equivale a 1. Tudo isto ao quadrado. Mais o y1 equivale a seno de alfa menos beta, seno de alfa menos beta, menos o y2. O y2 é zero, tudo isto ao quadrado. Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada. Então, eu tenho o quadrado de dois termos, eu posso usar o produto notável, onde eu terei o quadrado do primeiro termo, cosseno ao quadrado de alfa menos beta, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. O segundo termo é negativo, então, eu terei menos 2 cosseno de alfa menos beta, mais
segundo termo ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. Mais, que eu tenho essa continuação, vou continuar deste lado, a mesma coisa, eu posso usar o produto notável. Quadrado do primeiro termo, seno de alfa menos beta ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tenho 2 vezes seno de alfa menos beta vezes zero, aqui eu tenho o próprio zero, mais zero. Mais o segundo termo ao quadrado, o zero ao quadrado, eu tenho o próprio zero. Então, aqui eu elimino. Tudo isso continua dentro da raiz. Posso continuar aqui deste lado. Portanto, eu terei a distância de AB, do segmento AB, deste segundo círculo trigonométrico, é igual. Temos aqui cosseno ao quadrado de alfa menos beta, e eu tenho seno ao quadrado de alfa menos beta, eu posso dizer que isso equivale a 1. Portanto, eu tenho a raiz quadrada de 1 e vai sobrar. Ou seja, aqui será mais 1, porque eu tenho menos 1 ao quadrado, fica 1 positivo. Então, eu tenho mais 1 positivo, menos 2 vezes o cosseno de alfa menos beta. E aqui não tenho mais nada a colocar. Então, eu posso dizer que no segundo círculo trigonométrico eu tenho esta forma, ou seja, a distância de AB é igual a raiz quadrada de 2 menos 2 vezes o cosseno de alfa menos beta. E no primeiro círculo trigonométrico, eu tenho esta forma. Se eu posso dizer que este círculo trigonométrico é igual a esse, eu posso dizer que essa distância AB é igual a esta distância AB. E eu posso equivaler os dois resultados que eu obtive aqui. Então, vamos apagar e vou igualar as duas formas. Eu posso dizer que a distância de AB do primeiro círculo trigonométrico é igual à distância de AB do segundo círculo trigonométrico. Então, temos, antes de fazer a igualdade, podemos simplificar, achar o fator comum aqui, que sabemos que temos o 2. Então, temos a distância de AB, do primeiro círculo, é igual a raiz quadrada de 2, abre parênteses, 2 que divide 2, 1, menos 2 cosseno de alfa, cosseno de beta, será menos cosseno de alfa, que multiplica cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Então, a distância de AB será a raiz quadrada de 2, que multiplica 1 menos cosseno de alfa, que multiplica cosseno de beta, menos seno de alfa, que multiplica seno de beta. Tudo isto a raiz quadrada, que é igual à segunda raiz que temos aqui, raiz quadrada de 2 menos 2, que multiplica cosseno de alfa menos beta. Tenho a igualdade destas duas raízes. Portanto, eu posso cortar esta raiz com esta raiz, e eu terei, vou apagar aqui. Então, se eu cortar as raízes, eu terei 2 vezes 1 menos cosseno de alfa, que multiplica cosseno de beta, menos seno de alfa, que multiplica seno de beta, que é igual, eu posso aqui também tirar o fator comum, 2 vezes 1, estou tirando o fator comum, 2 que divide 2, 1, menos 2 que divide 2, 1, menos cosseno de alfa menos beta. Eu posso cortar este 2 com este 2 e este 1 com este 1. Portanto, ficará da seguinte maneira. Menos cosseno de alfa, que multiplica cosseno de beta, menos o seno de alfa, que multiplica o seno de beta, igual a menos cosseno de alfa menos beta. Como eu tenho as partes negativas, eu posso multiplicar toda a equação por menos 1. Portanto, eu terei cosseno de alfa, que multiplica cosseno de beta, menos com menos, mais seno de alfa, que multiplica seno de beta, que é igual a cosseno de alfa menos o cosseno de beta. Ou, de uma segunda forma, eu posso representar como cosseno de alfa menos beta é igual a cosseno de alfa, que multiplica cosseno de beta, mais o seno de alfa, que multiplica o seno de beta. E aqui é o resultado
de todo esse desenvolvimento, que equivale à fórmula do cosseno da diferença de dois ângulos. Então, eu tenho cosseno de alfa menos beta, que é igual ao cosseno de alfa, que multiplica cosseno de beta, mais o seno de alfa, que multiplica o seno de beta. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.